Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quinta-feira, dia 3 de agosto, janela já fechada, já vou trazer os prazos aí de inscrições de atletas nos campeonatos. Valendo também aí para o Vasco da Gama, que anunciou a volta de Rossi, atacante que se arrependeu de ter saído do Vasco, ter ido para o Bahia, mas está retornando. Pablo Veguete já está no Rio de Janeiro, chegou pela manhã fazendo exames médicos, o nome ainda não está no BID devido ao contrato que precisa ser assinado, registrado na federação e automaticamente na CBF também. O zagueiro Federico Fernandes, de 34 anos, também sondado aí pelo Vasco da Gama. Quero explicar essa questão aí de estrangeiros, porque tem muita gente falando sobre estrangeiros, quantidade de estrangeiros numa equipe. Tem um negocinho que a gente precisa explicar para vocês, uma vez que o Vasco agora tem 8 atletas do exterior. E o recurso do Vasco na perda de mandos de campo será julgado na próxima quarta-feira. O Grêmio apresentou hoje mais 2 reforços, já treinaram, inclusive participaram com desenvoltura do trabalho desta quinta-feira e deverão ser relacionados, se estiverem no BID, pelo Grêmio para o jogo contra o Vasco no domingo em São Januário. Já vamos trazer informações também da equipe do Renato Gaúcho. Vamos falar dos 12 julgamentos que acontecerão na semana que vem, casos de manipulação de resultados, e os deputados do Rio não querem que tenhamos garrafas de vidro num raio de 400 metros dos estádios. Vamos falar sobre isso também. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não inscrito, e se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, esse vermelhinho que está aqui embaixo. Clica nele, dá o joinha e habilite também o sininho. O joinha é importante para o YouTube entender que os nossos vídeos são interessantes, são bacanas. E o joinha também serve para o YouTube saber que você gosta do nosso trabalho e quer receber sempre as nossas notificações. Então, roda a vinheta! Pois é, meus amigos, vamos lá, quinta-feira, vamos trazer as notícias da equipe do Vasco da Gama. Vasco e Grêmio, São Januário, domingo às 4, sem público. Ainda não foi liberado o estádio pelo TJ e também não temos mais aquele prazo de venda de ingressos, porque o doutor Paulo Sérgio Feus, relator do processo do Vasco da Gama, que será julgado na quarta-feira pelo pleno do STJD, ele tinha concedido público num jogo em que o Vasco teria mulheres, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais. Porém, o Vasco não conseguiu a liberação pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça do Rio, do seu estádio. Até agora, os prazos de comercialização de ingressos extrapolam o Estatuto do Torcedor. Então, vamos sem público para domingo, jogo que o árbitro será Luiz Flávio de Oliveira, árbitro que já pertenceu ao quadro da FIFA, jogo em São Januário. E hoje o técnico Ramon Dias comandou o treinamento do Vasco em São Januário, até para a moçada, principalmente os novos contratados, se ambientar com as dimensões do campo, do gramado, vestiário, aquela coisa toda. Acho interessante esse tipo de treinamento também. Então, o treino de hoje foi no estádio de São Januário, local do jogo Vasco e Grêmio. O atacante Rossi está de volta ao Vasco da Gama, passou pelo Vasco em 2019, naquela oportunidade fez 23 jogos, marcou 2 gols, deu 5 assistências. Era um jogador que a torcida gostava porque se matava em campo, era substituído todo jogo, mas por causa da exaustão, né? Estava
fatigado de tanto correr, ajudar o sistema defensivo e tudo mais. É vascaíno de coração e vibrou muito com a volta nas redes sociais. Disse que é o cara mais feliz do mundo em estar voltando ao Vasco da Gama. Vi muita gente criticando a volta do Rossi, dizendo que o Paulo Brax não foi bem nesta janela, não trouxe aqueles esperados jogadores. O Vasco tentou, chegou a acertar com alguns, mas no final os negócios não deram certo, como o caso do próprio Robert Rojas, zagueiro, né, que estava tudo acertado e de última hora o River Plate não liberou, queria que o jogador renovasse o contrato. Por falar em zagueiro, a notícia que está nas redes sociais é que o Federico Fernandes, de 34 anos, que saiu do Al Dubai, do Catar, no final da temporada, foi sondado pelo Vasco da Gama. É argentino e é um jogador que o Ramon Dias conhece bastante. E sobre a apresentação do lateral esquerdo Jefferson, emprestado pelo Atlético Goianiense, essa apresentação será amanhã, na hora do almoço. E jogador que deverá ser relacionado já para o jogo contra o Grêmio. O Pablo Veguete chegou ao Rio de Janeiro pela manhã, falou já como jogador do Vasco, fazendo exames médicos. O nome dele ainda não consta do BID, para que ele possa ficar à disposição, como quer o Ramon Dias, para o jogo com o Grêmio. Ele tem que aparecer no BID até amanhã, às 19 horas. E o contrato é registrado na federação, automaticamente na CBF e o nome publicado no BID. Essa publicação, repito, tem que sair até amanhã, sexta-feira, último dia útil da semana, para que ele ganhe condições de jogo para domingo contra o Grêmio, o atacante Pablo Veguete, que veio lá do futebol argentino e tem 34 anos. Sobre o time aí, o Orediano pode começar jogando no lugar do Figueiredo. Podemos ter o Paulinho desde o início da partida e o Jair ficando como opção no banco de reservas, e a quem defenda também Marlon Gomes como titular dessa equipe para ajudar a fazer o meio-campo, a fazer a armação e aparecer no ataque também. Como o Ramon Dias ainda está conhecendo o elenco vascaíno, acredito que num futuro breve o Marlon Gomes terá mais oportunidades nessa equipe do Vasco da Gama. Vasco que tem para fechar o primeiro turno, jogo atrasado com o América, ainda não tem uma data. O América que está jogando nesta quinta-feira com o Bragantino pela Copa Sul-Americana, primeiro jogo em Belo Horizonte. O jogo da semana que vem será em Bragança Paulista. O América já saiu da Copa do Brasil e, dependendo agora da sua performance na Copa Sul-Americana, se for eliminado pelo Bragantino, aí a CBF ganha datas para marcar o jogo, que está atrasado, entre América e Vasco, lá para o estádio Independência, jogo do primeiro turno. E depois o Vasco vai enfrentar aí o Grêmio, como a gente falou, e tem, para fechar a primeira fase, primeiro turno do campeonato, o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Deixa eu falar do Grêmio, porque hoje aconteceram as apresentações do João Pedro Galvão, atacante de 30 anos, emprestado pelo Fenerbahçe, mas fez uma bela passagem pelo futebol italiano, e o garoto Lucas Bessorsi, de 20 anos, emprestado pelo Lanús e que é atacante. O próprio João Pedro falou da sua volta ao Brasil por empréstimo e da sua experiência no futebol europeu. O futebol é estranho, né? Às vezes a gente tem uma ideia, né, de como será, de como a gente quer que seja a temporada. A adaptação a nível de futebol mesmo foi difícil, porque depois de muito tempo no mesmo campeonato, no mesmo time, foi o que mais dificultou. Teve a lesão que também não ajudou bastante, que atrapalhou bastante, que quando foi, eu tinha começado bem, jogando bastante, acabei tendo a lesão, a Copa, tudo que faz parte do jogo, que a gente não tem como esperar, né? A gente tenta se preparar, mas acontece. Eu vinha de 3, 4 temporadas muito boas na Itália, de muito destaque,
tomei essa decisão na minha vida que não me arrependo, obviamente, porque, como eu disse, faz parte do jogo, mas eu tento sempre tirar como aprendizado. A gente não dá para, quando a gente fala de alta performance, não dá para estar sempre em cima. Então eu tirei como aprendizado e vai me ajudar bastante esse ano. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Ontem a gente teve a oportunidade de ver você conversando com o Renato. O Fábio estava junto ali para tentar ajudar. Como é que foi essa conversa, essa primeira oportunidade de conversar com o treinador? Sí, hablamos un poco de la diferencia de física y cómo se trabaja acá en Brasil y en Argentina. Y bueno, después un poco me comentó la idea y que iba a ir, digamos, corrigiéndome a medida de los entrenamientos, las cosas que a él le gustan y las cosas que no le gustan y que tengo que cambiar. Aí então os novos contratados do Grêmio, João Pedro Galvão, atacante, é brasileiro, e o Lucas, né, Bezzocchi, vou aprender a falar esse sobrenome aí, que é italiano, garoto de 20 anos, e fez 2 gols no treinamento de hoje do Grêmio Porto Alegrense. Se estiverem ok no bid, deverão ser relacionados pelo Renato Gaúcho para esse jogo importantíssimo do Vasco contra o Grêmio. Renato voltando ao estádio de São Januário. Olha aqui, deixa eu trazer uma informação bastante interessante sobre datas de inscrições de novos atletas na Série A, até porque o Vasco vai buscar atletas que estão livres no mercado. Ele tem até 15 de setembro para fazer estas contratações aí. Então, não só o Vasco, como os outros times da Série A. Na Série B, o prazo para inscrever 50 jogadores é até 25 de agosto. E trocando até 8 atletas até 15 de setembro. Na Série C, o prazo termina amanhã, dia 4 de agosto, com 50 inscrições e podendo substituir no máximo 8 atletas até 25 de agosto na Série C. E na Série D, termina amanhã o prazo para inscrever 50 jogadores, depois não pode mais mexer nas inscrições na Série D. E na Copa do Brasil, até 8 de agosto, um número ilimitado de inscrição de atletas. Na próxima quarta-feira, além do julgamento do Vasco, no caso aí, no pleno do recurso de perda de mandos de campo, vamos ter 12 jogadores sendo julgados por manipulação de resultados, a chamada Operação Penalidade Máxima lá da Justiça de Goiás, que apura aquela manipulação envolvendo uma quadrilha de apostadores contra as bets, né? Então serão julgados Nino Paraíba, do Paysandu, Brian, ex-Atlético Paranaense, Diego, do Desportivo Aliança de Alagoas, Aleph Manga, do Curitiba, o Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, foi zagueiro aqui do Fluminense, Sávio Alves, ex-Goiás, Pedrinho, ex-Atlético Paranaense, Sid Clay, ex-Cuiabá, Tony Anderson, atacante do ABC, Jesus, ex-Goiás, o ex-Coritiba, né, ex-Coxa, o Dadá Belmonte, do América Mineiro, e o Igor Cariús, do Esporte. O Igor Cariús, eu gosto de lembrar que ele foi julgado 2 vezes já e foi absolvido. Já que eu estou falando de tribunal, hoje o Cruzeiro se deu mal. Foi mantida a punição contra o Cruzeiro em 2 jogos contra o Fluminense por pedras de gelo arremessadas contra a arbitragem e copos jogados no banco do Flu. Mantida a multa de R$35 mil. E do jogo com o Santos, lá no Independência, explosivos arremessados no gramado e um copo com líquido. E multa de R$30 mil. O time mineiro paga R$65 mil de multa. E uma também do Atlético, amanhã, às 11 horas da manhã, temos os julgamentos do Hulk, Filipão e do Rodrigo Caetano.
problemas com a arbitragem no jogo Galo e América, no Clássico, e eles serão julgados amanhã. O Hulk e o Filipão vão prestar depoimentos aí, tentando reduzir a punição ou serem absolvidos. Vamos acompanhar o doutor Teotônio Sherman. Então são essas as notícias, as informações do Vasco, da CBF, do STJD. Tem mais uma aqui interessante, quero até a sua opinião. Deputados aqui do Rio de Janeiro criaram um projeto de lei para proibir garrafas de vidro num raio de 400 metros dos estádios no estado do Rio. E é uma resposta à morte daquela torcedora do Palmeiras, a Gabriela Anelli, de 23 anos, morta com estilhaços de uma garrafa de vidro arremessada por um torcedor do Flamengo, que inclusive já está detido aqui no Rio de Janeiro, antes de Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo. O que você acha disso, caso venha virar lei? Como funcionaria, então, ali os arredores de São Januário sem garrafa de vidro, né? É interessante a gente pensar nisso aí, até porque nós temos ali nos arredores de São Januário um número muito grande de bares, né, de barracas, e que trabalham diariamente com garrafas de vidro. E aí, como seria na prática esta lei? Quero a sua opinião. Me ajude aí, opine, por favor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC. E se você não for inscrito ainda, repito, esse vermelhinho aqui, dá o joinha, que é importantíssimo você dar o joinha, também habilitar o sininho para receber todas as nossas notificações no nosso canal Wellington Campos FC. Quero te agradecer pelo carinho. Peço também, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas para dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Já passamos de 5 milhões de visualizações. Olha que interessante essa marca aí. Mais de 5 milhões de visualizações, informou o YouTube quanto ao nosso canal. Graças a vocês aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.